estados transitórios, porque, tipo, o que é um estado transitório? É que depois de passar muito tempo, esse estado ele não vai ser alcançável, tipo, você não vai observar esse estado, né? Porque o cara, tipo assim, você vai vir pra cá e você vai ficar aqui, só que você não volta pra cá. Então você tem esse conceito de estado transitório. Mas isso é mais conceitos, que só pra dar uma revisada, porque na prova, provavelmente ele não vai perguntar esses conceitos, ele vai querer que você, creio eu, né? Creio eu que o importante é a modelagem, né? A gente só está revisando esses conceitos porque vai ajudar a gente a entender melhor como funciona a modelagem. Mas o que importa mesmo é a gente aprender a modelar o sistema e modelagem da matriz de transição e a questão de estados estacionários. Então, o que é essa matriz de transição? Né, a gente tem aqui o estado... Tá bom. Sim. Espera-se que hoje já esteja no YouTube da Naval e provavelmente a gente coloca depois no YouTube do Drive. Tá bom. Então, a gente tem aqui esse negócio da probabilidade do I e para o J, né? Então, a gente tem uma matriz de transição que essa daqui é bem importante, essa matriz. Sei lá, você vai ter as linhas I, né? 1, 2, 3. Você vai ter as colunas, enfim. Aqui vai ter algum valor, sei lá, A1, A2, 1. Então, basicamente, esses valores, assim, qual que é a probabilidade de você estar no estado 1 e ir para o estado 1? Aí, na verdade, isso aqui, só para facilitar a notação, ao invés de eu escrever A11, eu vou escrever P11, P21, por exemplo, P31, probabilidade de você estar no estado 3 e ir para o estado 1. Então, basicamente, isso que é a matriz, né? Você vai ter uma matriz, ela pode ser finita ou infinita, vai depender do caso, mas a ideia é que essa matriz ela descreve as transições do sistema. Então, você vai estar num estado e você vai para outro estado. E quando a matriz é finita e todos os estados se comunicam, né? A gente vai atingir um equilíbrio. Agora, se a matriz for infinita, a gente pode ou não atingir um equilíbrio. E como a gente já viu em aula, você tem aquela questão de vai ter gente chegando para ser atendido, né? Vai ter os clientes chegando e vai ter um tempo de atendimento, né? E no nosso caso, a gente está trabalhando só com modelagem de estados que se comunicam, todos eles. Porque, como eu perguntei para o professor na última aula, se você tem duas classes distintas, é melhor analisar cada uma delas separadamente. Então, a gente só vai trabalhar aqui, né? Como a gente, nas últimas aulas, a gente tem só trabalhado com um sistema em que todos os estados se comunicam, né? Ou que não tem duas classes, digamos assim. O que é uma classe? Imagina que você tivesse um sistema que é assim, Você tem alguns estados se comunicando. Peraí. Aí esses estados estão se comunicando, mas você também tem outros estados aqui que estão se comunicando que estão isolados. Então, ao invés de analisar isso aqui como um todo, né? A gente analisa cada um separado, né? Só que isso aqui a gente não vai fazer, né? Nossa modelagem está focada só quando todos eles se comunicam, tanto para facilitar, tanto porque, tipo assim, na prática isso é o que a gente está interessado, né? Enfim, e aí a gente, às vezes a gente vai querer encontrar uma fórmula que descreve o equilíbrio estacionário. Que assim, depois que passar muito tempo, você vai chegar num equilíbrio, tipo, vamos supor que eu começo o sistema nesse estado. Aí eu tenho probabilidade de ir para esse estado, de ir para esse, de voltar. Só que depois de muito tempo, você vai chegar num equilíbrio que, num instante qualquer, qual que é a probabilidade de eu observar que eu estou nesse estado ou que eu estou nesse estado, né?
para você saber como que está comportando esse sistema. Por exemplo, olha, no geral, a probabilidade de que tenha 6 clientes na fila esperando, vamos supor que é 30%. Ou então que a probabilidade que tenha 4 clientes é 20%. Para você entender como que está seu sistema, né? Para você saber, olha, vai ter que colocar mais um posto de atendimento, ou enfim, qualquer coisa, né? Então, esses são os conceitos básicos. Então, no geral, se a gente tem essa matriz aqui, a gente está interessado em encontrar essa matriz para ajudar a gente a entender como que o sistema está se comportando. E, em alguns casos, o professor ele vai pedir para a gente encontrar o equilíbrio estacionário, a gente vai resolver alguns exercícios. Só que nem em todos os casos a gente vai querer encontrar o equilíbrio estacionário, porque alguns casos são difíceis de resolver a fórmula, né? Mas provavelmente vai ser esses 2 pontos que vai estar mais marcantes na prova, eu acho, né? Então, vou apagar o quadro aqui para a gente começar a resolver alguns exercícios, né? Alguma dúvida aí até agora? Então, no caso de filas, o que é esses estados? A gente quer saber, olha, quantos clientes tem na fila, se está demorando demais a fila, se precisa de mais postos de atendimento, ou se tem muitos postos de atendimento. O sistema ele também vai depender, se tem mais de um posto de atendimento, se o posto de atendimento é paralelo. Alguns exercícios na fila tem alguns navios que têm prioridade em relação a outros. Tem alguns postos de atendimento, olha, a partir do número de clientes, o cara que chegar você descarta, por exemplo. Isso vai afetar a nossa modelagem. Mas a ideia é que, tipo assim, ó, você tem aqui, ó, XI vai ser o número de clientes num determinado instante. E você quer saber, olha, qual que é a probabilidade de você do XI para o XJ, né? E a gente vai estar modelando isso, né? Então, acho que a gente já pode fazendo algum exercício aqui. Vocês têm preferência de algum exercício? Tá legal, mais simples é a MM1. MM1, a gente vai ter essa notação aqui, ó. Vai ter uma letra aqui, sei lá, vou colocar uma letra X, vai ter uma outra letra aqui e vai ter um número aqui, ó. Esse X, ele representa a distribuição da variável aleatória dos tempos de chegada. Então, se o X for M, significa que a variável não tem memória. Se o X for G, significa que a variável de tempos de chegada tem memória. E a mesma coisa para o Y. Se o Y for M, significa que o tempo de atendimento não tem memória. E se o Y for G, significa que tem memória. Então, não tem memória. Tem memória. E só uma revisão básica. Se uma variável aleatória, ela não tem memória se a probabilidade de X maior que S mais T, dado que X é maior que S, é igual a probabilidade de X maior que T. Então, basicamente é isso. Uma variável ela não tem memória se essa equação é verdade. E aí esse número é o número de postos de atendimento em paralelo. N postos de atendimento em paralelo. E aí na MM1 a gente vai ter o tempo de chegada e o tempo de atendimento, uma variável sem memória.
com um posto de atendimento. Então, por exemplo, imagina que o nosso sistema ele não tem nenhum cliente, tem 0 cliente. A gente vai estar observando quando o cliente sai e quando o cliente entra. Então, se não tem nenhum cliente, tipo, vamos supor que eu tenho i clientes, né? Quando o próximo evento ocorrer, pode ser que chegue um cliente ou pode ser que saia um cliente. Então, se chega um cliente, você vai de clientes, né, na fila para ir mais um. Então, pode ser que chega ou pode ser que sai. Se sai um cliente, você vai de clientes para ir menos um. Mas observa que, tipo, ou sai ou chega. Então, e a gente está vendo que só chega de um em um, né? Que é um modelo mais simples. Então, não tem como você de ir para ir mais 2. Porque, tipo, nenhum evento que a gente está observando vai acontecer de chegar 2 clientes ao mesmo tempo, porque a gente está supondo que só chega um cliente de um em um, né? Poderia ser que chega um navio carregando vários veículos, esses veículos têm que ser atendidos, mas não é esse o caso, né? A gente está trabalhando com um sistema mais simples, que, sei lá, só chega um cliente por vez. E só atendido um cliente por vez, né? Agora, se fosse algo mais complexo, aí a gente vai ver em outros problemas. Então, observa que só tem esses 2 casos na MM1. Qual que é a probabilidade de que você vai do i para i mais 1? É a probabilidade de que o tempo de chegada, ou seja, o tempo que gasta para o próximo cliente chegar, ele é menor que o tempo que você gasta para atender um cliente, né? Então, tipo assim, o tempo de atendimento vai ser um processo... Não, vai ser uma variável exponencial, né? Geralmente, né? Pode ser outra, mas geralmente, até agora a gente só trabalhou com variável exponencial. Vai ser... tempo de atendimento vai ser uma variável exponencial com média I1, né? Atendimento. E a chegada vai ser um processo de Poisson com a média 1 sobre lambda. E a gente sabe, né, que no processo de Poisson, o intervalo entre as chegadas também é uma variável exponencial, né? Então é meio que equivalente quando você tem um evento em que o intervalo entre as ocorrências do evento é uma variável exponencial, você vai ter um processo de Poisson. Claro que essa é uma definição não tão formalizada, mas a ideia é que o tempo de atendimento é uma variável exponencial, a chegada é um processo de Poisson, o intervalo entre chegadas também é uma variável exponencial com média 1 sobre lambda. E a gente viu para P1, né, que tipo assim, qual que é a probabilidade, tipo assim, de que o U, quando você tem esses 2 eventos estão ocorrendo, qual que é a probabilidade que esse aqui, né, o atendimento, vem antes da chegada? A gente viu lá, né, que é que é mi sobre mi mais lambda. E aí para isso, não vou ficar revisando esse conceito da prova da P1, porque senão não dá para cobrir os tópicos da P2, né? Mas, você fazer aquela questão lá da probabilidade condicional e resolver a integral lá que a gente já viu, você vai chegar nisso aqui. Mesma coisa para o lambda. A probabilidade do que o lambda, ou seja, que tem uma chegada antes de você atender o cliente, em vez de ter um mi aqui, você vai ter o lambda. Ou seja, a probabilidade de ir para i mais 1 vai ser a probabilidade que chega antes. Então, isso aqui vai ser lambda sobre mi mais lambda. E aqui vai ser mi sobre mi mais lambda. Tá dando uma musiquinha aqui, acho que é alarme, seu ou alguém te ligando. Pronto, deixa eu ver, tá gravando. Certo, então, alguma dúvida nisso?
Sim, esse aqui é a média. A média é 1 sobre mi, e esse mi é a taxa de atendimento. A gente chama de taxa, né? Só que o tempo, né? A média vai ser 1 sobre mi. Então, por exemplo, em média vai chegar... Vamos supor que o mi, quer dizer, que o lambda aqui é meio. Então, 1 sobre meio, 2. Então, vamos supor, em média chega a cada 2 horas, por exemplo. Então, esse 1 sobre lambda é a média, 1 sobre mi é a média, né? E esse lambda também é chamado de taxa. Então, se eu ver a taxa do processo é 4. Então, o lambda é 4. Se você ouvir a média do processo é 4. Se a média do processo for 4, então o lambda vai ser 0,25. Enfim. E aí, vou apagar aqui pra gente continuar. E aí, agora a gente vai construir a nossa matriz de transição, porque a gente acabou de encontrar a fórmula para o PIJ. Lembra que a gente tem aquele PIJ? Aí no nosso PIJ é o seguinte, olha, no caso que você está no estado I, vai para o estado J. Se você for no estado com 0 clientes, você só consegue ir para um cliente. Então, se o I for 0, né, se o I igual a 0, então, ou seja, P de 0, J é igual a 0 para J diferente de 1, e P de 0, 1 é igual a 1, né? Porque quando você tem 0 clientes. Então, a próxima coisa que pode acontecer, o próximo evento é chegar um cliente, né? Não tem como sair um cliente, porque não tem cliente. Então, esse é o caso especial, né? Vai ter vários casos especiais em outros sistemas. Agora, vamos supor que o I é diferente de 0, né? Então, pode chegar um cliente ou pode não chegar, né? Então, ou seja, se o PI do J vai ser lambda sobre mi mais lambda para J igual a I mais 1, vai ser mi sobre mi mais lambda para J igual a I menos 1. E do contrário vai ser 0, né? Porque ou chega ou sai um cliente. Então é isso que a gente acabou de ver ali aquele diagrama que eu tinha apagado, né? Se for de 0 para 0, é 0? Sim, porque se tem 0 clientes, se chega um cliente vai para 1. Se sai um cliente, não tem como sair um cliente. Porque se tem 0 clientes, a transição, a gente está analisando o sistema da seguinte perspectiva. Qual que é a transição? A transição ocorre quando chega ou quando sai. A gente não analisa o sistema se nada acontecer, sabe? Porque a gente está analisando, quando um evento acontecer, a gente vai registrar quantos clientes tem. Só que se nenhum evento acontece, a gente não registra nada. O evento é a chegada do cliente ou a saída do cliente. E aí a gente vai ter nossa matriz de transição, né? Porque, quando você tem 0 clientes, a probabilidade de ter 0 clientes agora e de ter 0 clientes no próximo evento é 0. Porque não tem como isso ocorrer. A probabilidade de ter 0 clientes agora e ter um cliente no próximo evento é 1. Agora, de ter 2, de ter 3, de ter 4, ou de ter vários, é 0 também, porque só está chegando um cliente por vez. Agora, se tem um cliente, qual que é a probabilidade de no próximo evento ter um cliente? É 0 também, porque ou o cliente sai ou o cliente chega. Então, se você tem um cliente, você pode ter N clientes, vamos supor que você tem N clientes. Ou o próximo evento, ou chega um cliente ou sai um cliente. Então vai ser assim, no geral vai ser, tem um cliente, a probabilidade de ter um cliente no próximo evento é 0. De ter 2 clientes é que vai chegar um cliente antes do cliente atual ser terminado de ser atendido. Então vai ser lambda sobre lambda mais mi, aqui vai ser mi,
lambda mais mi, basicamente essa fórmula aqui, né? E aqui vai ser 0, 0. E aqui é a mesma coisa, você tem dois clientes. Se você atende o cliente atual antes de chegar ao próximo, você vai ter mi sobre lambda mais mi, enfim. Então você vai ter essa matriz de transição aqui, né? Então basicamente você vai repetir esse padrão. Essa é a fila M1, né? Agora, antes da gente ver questão de equilíbrio estacionário, agora vamos supor que a gente tivesse dois postos em paralelo. O que aconteceria se a gente tivesse dois postos em paralelo? A gente viu lá que quando você tem dois postos em paralelo, e tiver sendo dois ou mais clientes atendidos, isso é equivalente de você ter um posto, tipo, o nosso posto ele tem uma taxa, uma média, 1 sobre mi, que é a média do tempo de atendimento. Se você tem dois postos, esse tempo diminui pela metade, né? Porque você está atendendo dois ao mesmo tempo. Se você tem 3, diminui por 3. Então, se você tem, sei lá, N postos de atendimento, então é como se você tivesse um posto de atendimento com a média, quer dizer, você vai pegar a média de cada posto, assumindo que a média é igual, né? Assumindo que a média dos postos, cada posto atende com a mesma média, né? Você vai ter 1 sobre N, né? Só que isso só vale para quando você está atendendo mais de N clientes ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, tem um cliente e ele está sendo atendido em um posto. Um cliente ele vai ser atendido em um posto, ele não vai ser atendido em 2 postos simultaneamente. Então, essa primeira linha fica igual. Agora vamos supor que você tem 2 clientes. Se tem 2 clientes, um cliente vai estar sendo atendido no primeiro posto, o outro cliente no segundo posto. Então você tem os 2 postos estão atendendo os clientes. Então é como se você está tendo esse atendimento simultâneo. Agora o tempo de atendimento na prática vai ter uma média de... vai ser o quê? Vai ser 2 mi aqui na segunda linha sobre lambda mais 2 mi, porque tipo, na primeira linha você está atendendo só um cliente. Então o segundo posto de atendimento é como se ele não existisse, porque ele não está fazendo nada ali. Agora, quando você tem 2 ou mais clientes, o segundo posto de atendimento está funcionando. Então, na prática, é como se você tivesse acelerado o processo 2 vezes. Então, aqui nessa matriz de transição, vai ficar 2 sobre mi, e aqui vai ficar 2 sobre mi, e o resto das linhas também ficaria, tipo assim, ó, vai repetir esse padrão aqui na diagonal, né? E ia ficar tudo igual, se você tivesse 2 postos. E se você tiver 3 postos? A primeira linha, né, se tiver um cliente no sistema, você vai ter um posto atendendo, 2 outros postos sem fazer nada, então na prática é como se esses 2 postos não existissem. Agora a gente está agora supondo que a gente tem 3 postos de atendimento. Agora vamos supor que tem 3 postos de atendimento e 2 clientes. Então um posto de atendimento está sem fazer nada, os outros 2 estão atendendo, então essa linha fica igual. Agora 3 postos de atendimento e 3 clientes na fila, pelo menos 3. Então os 3 postos de atendimento vão ter, cada um vai estar atendendo um cliente, né? Então é como se você tem 3 postos de atendimento atendendo os clientes, é como se você tivesse 3 vezes mais rápido o processo de atendimento, na média, né? Então essa terceira linha vai ficar 3. Aqui vai ficar 3. E aí o resto das linhas vai ficar 3. Tipo, o resto tudo vai ficar 3, porque você tem 3 atendimentos simultâneos. Então o resto aqui vai ficar 3, 3, 3. Vai repetir essa linha. Agora, e se fosse 4? Se fosse 4, essas linhas ficariam iguais, só que na quarta linha você ia ter 4mi sobre lambda mais 4, porque agora você tem 4 postos atendendo simultaneamente, então acelera vezes 4, né? Mas as outras linhas continuam iguais, porque quando um posto não está atendendo, é como se ele não existisse, né? Ele não está fazendo nada ali, então ele não interfere na quantidade de clientes que estão
no sistema, porque não tem como um cliente ser atendido se esse posto não está atendendo nenhum cliente, né? Então essa que é a ideia, né? É importante, acho que vai cair alguma questão desse tipo de modelagem, tipo, se tem mais de um posto de atendimento em paralelo, como é que fica a matriz de transição, né? Então, alguma dúvida sobre isso? Eu fiquei com uma dúvida, tipo, eu entendi que se inicialmente você considerar que chega uma pessoa, aí é lambda sobre lambda mais mi, e aí, ignorando esse caso de dois postos, né, para um posto só, aí tudo bem, se sair uma pessoa, você usa mi sobre lambda mais mi. Mas se você tivesse considerado, por exemplo, que saiu uma pessoa inicialmente, que aí seria aquela possibilidade de mi sobre lambda mais mi.